Então, primeiramente, muito boa tarde. É sempre uma alegria estar de volta aqui na sede própria da Fundamig, em 29 de agosto de 2019. Já nem sei quantos anos fazem que a Fundamig tem, mas vai para muitas décadas. A ideia de Fundamig nasce de uma necessidade encontrada na sociedade na época. Qual que era a necessidade? Os dirigentes de fundações, todos, tinham visões diferentes do mundo onde a fundação atuava. Qual que é a ideia? Fui contactado por vários promotores de justiça que respondiam pelas fundações. E eu não tinha nem ideia do que era isso. Então fui me aperfeiçoando com vários desses promotores, que a história escrita aqui diz os nomes deles que eu já não lembro. Cada um tinha uma característica diferente, cada um tinha uma necessidade diferente. Mas o fato é que, resumidamente, no Fórum de Belo Horizonte não havia espaço para o promotor de justiça responsável pela fundação. E algumas vezes nós tivemos que ajudar dando papel, pasta, cadeira, máquina de escrever, conversando com o procurador-geral para ver se dava algum apoio para eles. Até que num determinado momento, nessa gira de procuradores, chegou um procurador chamado Cássio Rezende Rosas, que teve um papel importante. Ele estava vindo de uma cidade do interior de Minas, onde havia se candidatado a um cargo público. E, por qualquer razão, não teve os votos necessários, pediu a sua transferência para Belo Horizonte e foi diretamente para essa secretaria, para essa repartição, para esse departamento que cuidava das fundações. E num dos contatos que eu tive com ele, na época eu era secretário-geral da Associação Cristã de Moços, e necessitava de uma assinatura do promotor, condizendo com o estatuto, condizendo com os relatórios, para que fosse apresentado no Ministério da Previdência Social para fazer jus a imunidades tributárias que as instituições filantrópicas, como a associação, gozavam. Aí ele teve contato com a associação e fez várias perguntas. Do interesse dele, da novidade para ele também morar em Belo Horizonte, foi fácil a gente se aproximar, porque eu também sou de São Paulo, não sou de Belo Horizonte. Então a gente tem uma afinidade para os estranhos. Resultado qual foi? Convidei ele para um jantar, um almoço lá na reunião de diretoria, e ele ficou assim, surpreendido, quando viu aquela quantidade de senhores em volta de uma mesa, mais de 20, entre eles deputados federais, estaduais, ministros, empresários, dirigindo a associação. Então ele perguntou, quem são esses senhores? Eu falei, eles são os donos? Eu falei, não, que continua sendo uma associação filantrópica, não, uma associação não governamental, e ela precisa de voluntários para ajudar a dirigir. Aí ele carcou mais ainda a palavra dos voluntários. Então chegou a seguinte análise. Eu estou aqui representando o Ministério Público junto ao mundo fundacional. O que nós sabemos disso? Vamos ver os arquivos, havia muita coisa escrita, mas ainda desordenada pelos promotores anteriores, não tinham tido oportunidade de pôr tudo em ordem. Eu, doutor Cássio, como é que você vê as coisas? Eu vejo o seguinte, Cássio, agora que eu estou conversando com fundações, porque nessa altura também eu já tinha sido chamado para atuar como diretor administrativo da Fundação Benjamin Guimarães, que mantém a Baleia. E lá eu tive um contato mais estreito com a ideia fundação. Eu tinha muito contato com a ideia associação. Associação não governamental, associação filantrópica. E não com fundação, que tem um conteúdo diferente. Aí fiquei conhecendo o que era o espírito fundacional. Então o espírito fundacional ia um pouco além da associação. Porque na época se entendia que a associação, se houvesse um problema, para dissolver a associação, reúne os sócios, dissolve e distribui o quanto para cada sócio. Está resolvido, a associação acabou. Na fundação, o conceito era diferente. Se qualquer problema desse na fundação e ela não pudesse continuar operando, à época a leitura era, os propósitos dela deverá ser transferido com o patrimônio e tudo para uma outra fundação de igual propósito. Eu estranhei isso, falei, mas por que isso? Eu falei, ok, fundação não é associação. Fundação é instituída e não fundada. O clube é fundado, a associação é fundada. Mas as fundações são instituídas por uma pessoa que tem um interesse em alguma causa, ele institui uma fundação.
Mas o que quer dizer isso? Ele faz uma escritura pública, ele faz uma doação, e essa escritura pública acaba tendo as características para o estatuto, e lá tem os desejos do instituidor. Eu quero que a minha fundação tome conta da borboleta azul. Ponto final, e todos deverão ter esse propósito. Ele também indica quem serão os diretores, os curadores, os mandadores da fundação, porque ele vai morrer. E ele quer deixar perpetuar aquilo na sociedade. Então, eu fui fazer um estudo, mais ou menos, do que eram fundações. E comecei a ler um pouco mais, tive sorte, achei muitas revistas, muitos livros na época, que falavam de fundações na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Brasil. E algumas fundações me chamavam a atenção. Então fui vendo o que era fundação. Na época, assim, fundação se institui por uma necessidade premente na sociedade, que alguém é sensível e quer destinar parte dos seus recursos pessoais, por um legado que quer deixar à sociedade, por uma razão familiar, por uma homenagem a um familiar, por tratar de um foco, de uma coisa que atingiu a família. Por exemplo, uma pessoa que teve na família alguém que faleceu de uma doença grave, então instituiu uma fundação para cuidar daquela doença. Aí eu fui rever a origem da baleia. Então, a origem da baleia era mais ou menos assim: o coronel Benjamin Guimarães, que era um empresário, um empreendedor, que hoje ele seria de grande publicidade pelo grau de visão que ele tinha da sociedade, entre outras coisas, ele teve a preocupação com os empregados. E no contato com o empregado, ele fica sabendo da vida do empregado. O que está acontecendo, o que não aconteceu. Ele criou várias escolas para treinamento de pessoas, formação. Mas uma das coisas que incomodou ele foi, na época, há 75 anos atrás, que a baleia comemorou agora no aniversário, ele disse assim: está havendo um problema na família aqui na nossa cidade. A tuberculose era ainda notória. Havia em Belo Horizonte vários asilos, mas casas de recuperação de tuberculose. Mas o que estava acontecendo é o seguinte: quando uma pessoa contraía a tuberculose, aquele imediatamente tomava notícia no bairro. Ele está tuberculoso. Só que ele não é ele e a família dele. Só que é ele só o tuberculoso. E ao ser ele só o tuberculoso, o que faziam com os filhos dele, que não estavam tuberculosos? Mas eram crianças pequenas que iam à escola. E quando elas iam à escola, o que os pais das outras crianças imaginavam dentro da ignorância da época? Ele pode ser um veículo de transmissão. Você imagina, nós temos o nosso filho estudando na escola, na classe, os dois juntinhos, brincando, se abraçando, respirando junto, o tal bacilo de coque dá saltos, vai entrar um no outro, e o que vai acontecer? Nós vamos ter tuberculose em casa trazido por essa criança. O que fazer? Tirar o nosso filho da escola ou criar uma situação para aquele filho do tuberculoso sair da escola? Qual foi a parte mais fraca do elo? Foi o filho do tuberculoso. Então eles eram proibidos de estudar. Isso incomodou o coronel. Ele falou: não é possível. O menino não tem nada com isso, não é isso que vai acontecer, a doença não tem. Mas mudar o mito popular é complicado. Ele preferiu outra coisa. Ele tinha um terreno grande, tinha condições poderosas, porque era um grande empresário da época. Ele pensou em fazer uma casa para reter as crianças. Então ele chamou isso de preventório. Fica a criança lá até ou sara o pai ou morre o pai, a criança fica liberada. E o preventório reunia as crianças, filhas daqueles que estavam tuberculosos, para ter escola. Mas quem que dava escola? O Estado dava a escola, a prefeitura dava a escola, para ensinar as crianças no prédio que o coronel construiu, que chamava-se Baleia, porque aquela fazenda lá em cima está numa terra que tem uma montanha que lembra uma baleia. Então, vai lá para a Baleia. E era longe, então ficava longe, não tinha contaminação com nada. E as crianças do preventório moravam na Baleia, dormiam lá no preventório. Ele também fez contato na Europa de trazer uma irmandade religiosa, freiras que vieram cuidar das crianças na hora que os professores iam embora. E o que era que tinha lá no preventório? A criança maior ensinava a criança menor, ajudava as freiras. Então isso fez uma família diferente. O tempo passa, as crianças crescem, se formam, têm vista,
E a baleia continua andando. Num determinado momento, a baleia entra numa crise enorme com o aspecto de saúde, que o governo não reembolsava as despesas que ela tinha no INPS da época, não sei lá qual era o nome que tinha no momento, e ela começou a entrar em crise financeira, como praticamente todas as instituições estão vendo hoje, com o mesmo fenômeno. A baleia, toda enrolada naquela dificuldade, tinha uma diretora, freira, que disse o seguinte: nós temos uma experiência qualquer. Nós educamos muitas crianças. Vamos pegar aqui a pesquisa, quem são essas crianças hoje? Então elas foram verificar que as crianças hoje eram adultos, grandes e alguns com muito sucesso. Então procuraram um daqueles adultos com sucesso na vida, que na época era o dono do Centro Óptico, uma cadeia de lojas de ótica grande, com fábrica, enfim, tudo funcionando, chamado Francisco Sales Dias Horta, e convidou o doutor Francisco Sales Dias Horta para ver o que ele podia fazer pela baleia. Ele, com sua experiência de ter vivido lá, com o sentimento, com a emoção, com a lembrança, disse: eu não posso me apartar desse chamado. Mas também não posso me meter a balão de querer dirigir uma fundação, porque eu não tenho a mínima ideia do que é isso, primeiro. E segundo, eu tenho meus negócios, minhas empresas, não. Dá o dinheiro, ela falou, dá o dinheiro não resolve. Se eu dar hoje a gente pagar a conta, amanhã dá outro pagar a conta, quer dizer, se a gente não criar um sistema organizacional, não vai. O doutor Francisco Dias Horta, muito meu amigo, porque ele era diretor da SEMP, disse: Galeno, você aceita alguma coisa lá? Eu falei: olha, você que é diretor e é meu patrão indiretamente, você disse: eu posso ir lá, eu vou, se eu não puder, eu não vou. Simples, como 2 e 2 são 4. Então ele disse: vamos conversar com a diretora. Eu disse: não, vamos dar uma ajuda, emprestar o Galeno para ver o que pode fazer pela baleia. E lá fui eu para a baleia. Fiquei lá alguns anos, trabalhando como diretor administrativo e depois como conselheiro. Criei várias coisas, entre elas a rede de amigos, enfim, muita coisa lá dentro da baleia. E pude entender mais profundamente o que era a fundação. Nessa altura, o doutor Cássio Roças, né? Ele diz assim: Galeno, eu estou vendo aqui que as fundações estão muito com dificuldade de informar, tal. Eu falei: olha, cara, a gente tem que reunir essas pessoas. Porque eu conversei com 2 ou 3 dirigentes de fundação. É um grupo de voluntários de muito boa linha, de muito boa estirpe. E são as pessoas mais nobres da cidade que pertencem à direção das fundações. E eles têm muita dificuldade de entender o que é isso que o Ministério Público quer. Relatório, prestação de conta, informação, porque a reconhecimento de firma, de lei, não sei quanto. Então, esses enquadramentos todos complicados. Qual foi a reação? O que é que você acha? Eu acho melhor a gente reunir as pessoas e dar um papo com eles o que é. Ele falou: bom, mas na verdade, isso é o seu lado, né? Você é voluntário, está falando dos voluntários, mas eu sou do Ministério Público, tenho que falar do Ministério Público. Os procuradores, os promotores estão com dificuldade de conversar. Todo dia eles falam: olha, esse pessoal é esquisito demais para o nosso perfil jurídico. Bom, então o que vão fazer? Falaram: vamos fazer uma reunião com todo mundo. Então, marcou lá um seminário. E o doutor Cássio conseguiu, através da sua influência política, do seu jeitão e dos seus argumentos profundos, fortes, que a estrutura do governo patrocinasse a vinda de vários promotores que tinham suas cidades para entender numa palestra o que era a fundação. E aqui ele fez um convite para os dirigentes de fundação que estavam mais próximos dele, porque como curador, ele ia nas fundações, pegava as maiores, as menores, as que estavam no papo da ordem do dia. E fizemos na Fundação João Pinheiro um seminário, que ficou muito famoso por várias coisas pitorescas. Você reuniu pela primeira vez na história de Minas Gerais um grupo de 50, 60 promotores de justiça e reunir 50, 60 dirigentes de fundação era inédito. Ninguém imaginava que era possível para esse pessoal todo dentro do mesmo auditório. E lá fui eu fazer uma palestra sobre o que era a fundação. E o doutor Cássio explicar o que era a legislação. Convidou mais 2 ou 3 ou 4, é só ler os anais aí para não omitir ninguém, para dar suas manifestações. O fato é que aquilo pegou fogo. E um dos entusiasmados era o presidente da Fundação Socorro. Então, doutor, vou lembrar o nome dele já. É falecido hoje.
Então, em muita homenagem a ele, ele disse o seguinte: ô Cássio, por que a gente não faz mais vezes essas coisas para a gente aprender? Porque aqui nós descobrimos que cada fundação tem um interesse diferente, cada uma tem uma direção diferente, cada uma tem um propósito diferente, mas tem que ser tudo de acordo com a lei. Então, isso está dando confusão para a gente entender que a nossa diversidade é uma unidade, né? Então, ficou bonitinho aqui lá. Então, lá resolvemos fazer mais umas 2 ou 3 reuniões. Essas 2 ou 3 reuniões foram crescendo, e nesse meio tempo nasce a Fundação CDL, que eles me chamam, ao propósito do Francisco, que era presidente da Fundação CDL, da CDL, naquela época chamava Clube de Diretores Lojistas, agora chama Câmara de Diretores. Ô galera, precisamos fazer uma fundação aqui para cuidar do menino de rua. Os meninos de rua estavam por todo lado na cidade de Belo Horizonte, mais do que hoje visíveis, mexiam nas lojas, porque as lojas costumam pôr aqueles manequins na rua, eles passavam lá, puxavam a roupa, brincadeira, coisa de menino, mas isso incomodava o lojista, assustava os clientes, principalmente mulheres, e ele chamava a polícia, era a primeira coisa. A polícia ia lá, falava com o menino desrespeitava a polícia, às vezes levava um safanão, qualquer coisa, no dia seguinte ele voltava com raiva na loja, jogava uma pedra no vidro, queria fazer isso, quer dizer, a chamada retaliação, né? Então, e ele diz assim: isso não está dando bem para os lojistas, não, nós temos que fazer uma fundação para pegar essas crianças todas. Francisco estava na Fundação CDL, na ACM e na Câmara de Diretores Lojistas. Como é que a gente costura essas 3 importantes unidades? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Então, pensar aqui, reunir os lojistas todos e pensar em fazer uma fundação. E o que seria a fundação? Pegar os meninos de rua, colocar num ônibus, levar para aqueles prédios que na época já estavam desmobilizados pela crise, e lá fazer como se fosse um clube, tinha uma piscina, tinha campo de futebol, entretê-los durante o dia e trazê-los para a cidade. Os lojistas colaborariam com comida, com lanche, com isso. A CM daria o lazer, cada um daria uma coisa, o Hospital da Baleia daria a saúde médica das crianças, e seria uma maravilha. Mas na hora começou a se pensar um pouco mais profundidade, e chegou à conclusão: quem é que pegava os meninos na rua para pôr dentro do ônibus? O lojista arrumava um ônibus, mas quem que pegava? Parava em que lugar para pegar? Fazia assim, os meninos vinham? Não era bem assim. Depois os outros meninos estavam dentro do ônibus. Como eram meninos de rua, eram todos indisciplinados. Um brigava com o outro, um machucava o outro, quem responderia para isso? Um jogava o outro pela janela do ônibus. Ai, meu Deus do céu, quem que vai? Aí os lojistas desistiram dessa ideia. Essa ideia, nós vamos comprar um problema que não tem solução. Então vamos modificar o nosso foco. Qual é o foco? Fazer o que hoje modernamente se faz, uma pesquisa. Então, o menino de rua está na rua, de onde ele veio? Então começamos a observar de onde ele veio. O lojista não teve muito trabalho, porque estão lá todas as lojas, né? Você vai fazer uma pesquisa, ó, eles vêm pelo corredor do Amazonas. Ué, mas vem como? Vem andando na avenida? Não, eles estão muito no rabo do ônibus e vem. A gente via isso com muita frequência. Então o corredor do Amazonas, então vamos fazer uma análise do corredor do Amazonas. Vamos fazer uma análise do corredor da Amazonas. É doutor Silveira, viu? Eu só corto, doutor Silveira. Vamos fazer uma análise do corredor do Amazonas. O que tem lá? Aí descobriu que o corredor do Amazonas tinha muitas favelas, muitos bairros, não é pobre, bairros sem condição de ser bairro. Não. Era um lugar que abrigava a gente e chamava favela. E as crianças ficavam lá e de lá elas tomavam o ônibus e vinham para cá. Então, depois de analisar como é que a criança vem para a cidade, por que não fica lá, né? Lá é o lugar deles, que vem andar 5 km, 4 km atrás do ônibus, depois voltar para cá. Chegou a uma conclusão que era muito simples: criança é como mariposa. Então você acende a luz, vem cheia de mariposa. Então, não adianta você apagar a cidade, não podia, tinha que criar um sistema para eles. Então começamos a fazer um levantamento daquelas creches. E aí também deu uma figura muito importante, que até hoje é dirigente lá na Fundação CDL, que é o Muzi. Eu lembro o nome, é Muzi, chama de Muzi, né? Moacir Muzi. Então o Moacir Muzi ia com a sua motocicleta visitar as favelas. Então ele disse assim: olha, tem um passo estranho, começou a fazer relatório, a diretoria era pouca gente, doutor Francisco, esse senhor da Joaria Rosco, o Arthur Bernardes, quer dizer, os lojistas aqui da época sentavam em volta mesmo: olha, como é que foi, eu vi isso, vi aquilo, vi aquilo. Bom, então vamos aprofundar um pouco mais aí. Aí resolvemos instituir a Fundação CDL. Fizemos um chamado para os lojistas contribuíram com uma expressiva quantia, na época eu acho que era 600 e tantos mil dinheiros,
era bastante dinheiro para iniciar a fundação. Então essa fundação começou a ter muito dinheiro e não tinha nada para fazer. Ele sentava na sala e dizia que nós fazemos o quê? Deixa o dinheiro lá, né? Aí ele falou assim, bom, mas eu visitei as favelas e tinha uma favela que eu visitei da dona fulana lá, que ela atendia 8 crianças. Um exemplo, não é bem esse, mas 8 crianças. Eu falei, a senhora faz o quê? A mãe tem que trabalhar e deixar dinheiro comigo. A mãe tem que trabalhar e deixar... Então, esse era o fenômeno do momento. E ela dizia, e a senhora faz o quê? Eles deitam aí, dormem aí, eu dou uma sopa para eles, dou isso. E as mães? As mães contribuem um pouco de comida, uma traz arroz, outra traz fubá, outra traz não sei o quê, eu faço comida aqui no meu fogão e tal. Isso, eu só tenho 8 crianças, não, tem pelo menos 16, né? E como é que a senhora só vai receber 8? Ué, eu vou pôr onde? Não cabe, né? Ele falou, mas e a senhora tem espaço? Se eu pudesse fazer aí mais um puxado aqui do lado, cabia as outras crianças. Aí quanto custa esse puxado? Não tenho nem ideia. Aí o músico, trabalhador, lojista, dono da antiga camisaria Cadillac, aqui da cidade, de experiência militar, sabia das coisas. Então ele disse assim, eu vou ver como é que faz. Eu chegava à conclusão que aquele puxado ia custar 3 mil dinheiro. Ele ia lá na dele e dizia, eu vou precisar de 3 mil dinheiro para fazer isso. Mas isso representa tábua, cimento, Vamos chamar os lojistas que querem dar tábua, cimento, e a gente não gasta o dinheiro. A gente gasta o dinheiro para pagar o pedreiro. Mas vamos na rua para ver se tem algum pai que é pedreiro que faz para a gente não gastar. Então, fez um trabalho 100% voluntário. 100%. E aí ampliou e lá ficou mais criança. Só quer dizer, mas agora já ficou difícil, porque aquelas farinhas que eu recebo, nem todas trazem. Então nós imaginamos que dava 10 dinheiros por criança. Então ela recebia 10 dinheiros por criança, ela já tinha um caixa para comprar as comidas. Aí fizemos acordo com o Ceasa para mandar aquelas sobras, aquele pré-lixo, né? Que não é lixo, mas é pré-lixo. Se ficar mais 2 dias vira lixo, era tomate, era fruta, era vegetal. Então isso tudo foi feito uma cadeia de alimentação positiva. A Polícia Militar entrou para ajudar, que tinha que dar o carro, o caminhão, o transporte. Então, congregar o voluntariado era a ciência da baleia, da CDL, da CM e das fundações. Nesse progresso todo, nasce a ideia de fazer a Fundamig mesmo. Porque tem uma fundação, é melhor nós reunirmos as fundações. Já tinha lá o Silveira, um representante da Fundação CDL, da CM era eu, e mais outras as fundações que vinham para ver, não, começamos a discutir o que fazer. Então alguém sugeriu fazer uma associação de fundações. Aí nós debatemos muito, disse, peraí, vamos pegar numa escala hierárquica, né? O que é uma fundação? É uma instituição não governamental aqui. O que é uma associação? Uma instituição não governamental aqui. O que é o instituto? Vamos ver uma hierarquia jurídica. E chegamos à conclusão que não podia ser associação de fundações, não ia ficar bem. Então pensou-se, alguém deu as razões jurídicas, estava alguns advogados, não, é melhor fazer uma federação. Há uma federação? Para quê? Porque se você fizer uma federação, você pode ter uma confederação. E aí você reúne o Brasil, porque se não é fenômeno de Belo Horizonte, é fenômeno do Brasil. Então, aí nasce a Fundamig. A Fundamig nasce depois de 1 ano de reunião, numa sala da CM, tomando cafezinho com pão de queijo. Um dia vinha 9, outro dia vinha 1, outro dia só vinha o Silveira e eu. E dizendo, vamos desistir? Não, vamos reunir. O que ficou da última reunião? Isso. Então foi isso. Até que num determinado dia alguém disse, ó, já aprovamos o estatuto, já revisamos o estatuto, já fazemos. Só que nós não temos uma coisa que é necessária para qualquer organização, uma arrecadação, um recurso próprio. Porque eu pagar o café e pagar o cerveja, tudo bem, 10 pessoas, mas como é que você faz isso, Alcança? Então essa fundação nasce ali na rua Martim Carvalho, se não me engano, ali perto da CEMIG, nasce, a Fundamig nasce ali. A ideia pronta. Depois de 1 ano de reunião na CM, o doutor Silveira falou assim, olha, não está ficando bacana isso. Nós vamos aqui, reunimos aqui na CM e pronto, não fazemos nada, não temos uma sede, não temos uma sala, vamos ficar aproveitando, tem que ser mudar, a agenda acabou. Precisamos pensar em alugar uma sala. Então vamos alugar uma sala, sim, vai precisar de dinheiro para o aluguel. Quem é que dá? Quanto custa o aluguel? 500 dinheiro, tá bom, cada um dá 100 dinheiro, 50 dinheiro. Sim, mas isso não é o caminho. Quantas fundações nós temos, doutor Cássio? Nós temos uma quantidade enorme de fundação no estado de Minas Gerais. Sei lá, na época, se eram 20, 30, 200, 500, mas era um número muito grande. E o que nós vamos fazer?
vamos chamar essas fundações, algumas que foram no seminário, umas outras que íamos fazer qualquer programa, para se cotizarem e ajudar a fazer o caixa de uma federação. E nisso foi feito assim, fomos ao banco, que a CM tinha relacionamento com o banco, disse, olha, eu estou criando uma nova instituição e vou ter que mandar boleto para eles, porque não tem jeito, eu não sei nem quem que é a pessoa, e nem se eles vão querer. Você faria os primeiros boletos 3 meses seguidos para ver se o cara paga? Se a instituição paga? Ah, vamos fazer quanto é? Vamos lá, 500 nomes, 500 instituições. Mandamos 500 boletos. Voltaram, que estava o endereço errado lá, mais de 50%, o nome não existe, aquelas todas, mas no final sobraram lá uns 300. Desses 300, alguns telefonaram, o que é isso? Ô Sérgio, mas tá bom, eu já fui na reunião, tá, eu vou contribuir, vou me filiar, o que precisa. Aí criamos a filiação. Passado um pouquinho ali, resolvemos alugar uma sala, 3 salas, ao lado da CM, numa rua transversal, que eu não lembro, ali tinha uma sala em frente, muito bacana ali, no Santo Agostinho. E lá fica a sala da Fundamigra, no 5º andar. Então reunimos todas as semanas, tínhamos um desses diretores gostava de ficar no escritório fazendo as coisas toda semana, e foi andando, até que chegou num momento, olha, nós já temos um caixa, nós já temos uma estrutura, nós já temos o apoio do Ministério Público, através do Cássio, de fazer mais seminários, porque aí começamos a fazer seminário nas comarcas do interior, para levar as fundações com os seus promotores, explicar o que era, como é que era a ideia de fundação, o respeito que tinha sido dado à Constituição, o respeito aos regulamentos, por que prestar conta, que não era impertinência do governo, era uma coisa que estava na Constituição desde que foi feita a ideia de fundação. Bom, nasce tudo isso, aí resolvemos comprar a nossa sede. Então vamos comprar a sede, onde é que vai? O doutor Silveira conhecia o médico que tinha esses consultórios aqui, que por acaso era o médico da minha senhora. Tudo coincidência. Então ele vai fazer a proposta. Então o médico diz assim, doutor Múcio Carvalho, né? Mas será que esse cara dessas fundações vão me pagar? Me perguntou ele. Olha, tem um monte de gente que você conhece mais que eu. Claro que vão. Ah, mas essas coisas de fundação a gente não acredita muito não, isso não vai para frente. Quer dizer, a dúvida, ela persiste até hoje em tudo. A gente está vendo aí no nosso dia a dia. Então o que acontece? Vamos fazer, fizemos compromisso. Vamos comprar, vamos pagar, vamos juntar o dinheiro que nem dá de entrada, faz tantas parcelas, todo mundo assina como fiador no verso, quer dizer, não era, a gente brincava muito, não era assinatura de fiador, era abaixo assinado, porque toda diretoria assinava baseado, se não pagar, nós pagamos. Vendeu, pagamos, estamos aqui com a série. Então, esse resumo, vamos dizer assim, é a unha que agarrou na sociedade. Agarrou e ficou agarrado e está agarrado até hoje. Às vezes gasta um pouco o tecido social, porque a unha da fundação continua, da federação continua boa, da Fundamig continua boa. Então, o que nós estamos vendo hoje é o seguinte, são sempre os renascer dos ideais. O que acontece nesse transcurso da fundação até hoje? A gente não vive isolado num outro planeta, a gente vive aqui na Terra, e nesse pedaço da Terra, que é o Brasil, nesse pedaço do Brasil, que é o Belo Horizonte, Minas Gerais. Então tem as influências políticas, tem as influências partidárias, e essas influências caminham sempre para resolver os problemas sociais. Então o que acontece? Os governos que sucederam vieram sempre para atender aquilo que nós estávamos atendendo. Só que nós atendíamos sempre com uma força voluntária e o governo atende com uma força remuneratória. Ninguém é voluntário para o governo. Eu conheço voluntário no governo só em uma situação. Só, e que é meio obrigatório, que é na eleição. Você é voluntário para servir de mesário. Porque antigamente ainda tinha voluntário para defender a pátria, que era o serviço militar, voluntário. Como diz a brincadeira é essa, o major, os voluntários estão aqui, posso desamarrá-los? Né? Tinha tudo amarrado, não era voluntário nenhum, mas era chamado de voluntário. Então, entre o ser voluntário e arrumar um cargo na prefeitura, no município, no estado, para fazer a mesma coisa, as pessoas também não são ricas. Elas precisam aumentar sua receita, seu ganho. Então isso fez uma concorrência que eu não diria desleal, uma concorrência da época, paciência, a concorrência da época. Então hoje nós estamos vendo o resultado da concorrência. Quer dizer, hoje nós estamos com menos voluntário em todas as fundações, quis favorecer em cima. E como é que ele quis favorecer em cima? Criou uma lei do voluntariado. Ué, você é voluntário, precisa ter lei que regula o serviço voluntário? Tem, porque as leis trabalhistas se tornaram tão
assistencialistas, que a pessoa voluntária depois resolveu demandar contra a organização que ele era voluntário. Então, não, eu vim ajudar aqui, eu queria receber meu salário. Minha filha, você é todo voluntário. Então, às vezes, uns se faziam de bobos, não sabiam. Então, esse graçou uma desgraça, como se fosse uma peste. As fundações, as instituições filantrópicas, as creches, as associações, começaram a ter problemas trabalhistas com seus voluntários ou ex-voluntários. E passou a não querer receber pessoas, porque ele vai reclamar na justiça amanhã. Então, criou um bloqueio e uma recessão dentro. Com isso, foi feita a lei do voluntário. Aí o voluntário assina que ele não vai lá. Quer dizer, você para chamar um sujeito para te ajudar, você tem que firmar um protocolo que ele não vai reclamar da ajuda. Quer dizer, é tudo coisa de muita burocracia, é muito socialismo, né? Porque o socialismo é tudo marcadinho. O liberal é muito mais livre, você confia em mim, confia, então vou fazer. Se não confia, não perde tempo. Então essas coisas atrapalharam. Mas aí veio mais uma inoculação de um vírus. Os dirigentes têm direito de receber, sim, podem receber. Então hoje há debates que a lei deve permitir o dirigente. Quando a Constituição, nos seus artigos, diz que as instituições filantrópicas têm alguns compromissos em aplicar integralmente ao país o fruto da sua receita. Elas não têm lucro, elas têm réditos positivos ou réditos negativos. E ter todos os dirigentes não remunerados. Então, mas como uma diretoria trabalha sem remuneração? As pessoas às vezes não estudam a lei. A diretoria dirige e os executivos executam. Então os diretores resolveram executar. Então ele é médico, ele quer ser dirigente da entidade hospitalar e ao mesmo tempo ele quer fazer cirurgia. Então ele quer receber. Quando ele é médico, cirurgião, ele é médico. Quando ele é dirigente, ele não misturar uma coisa com a outra. Então lá ele trabalha não remunerado e aqui ele trabalha remunerado. Então vem as colocações que a Fundamig tem que esclarecer. Mas isso a nível de Brasil é altamente complicado, porque a maioria das instituições no Brasil vivem de penúria. É muito normal se ver uma senhora que tem muita caridade para as crianças, resolveu fazer uma fundação, porque alguém orientou, a senhora faz uma fundação, com um bruto industrial que tem potencial econômico assustador, e os assessores dele, o senhor pode fazer uma fundação e pega os recursos da empresa, aplica para os seus empregados e são dedutíveis do imposto de renda. Quando fundação não é isso, fundação é de interesse público, não para os empregados dele. Ah, mas os meus empregados é o público, é para a família. Não, mano, é todo da mesma célula, não pode. Mas funciona assim, está assim, em vários nomes que a gente vê. A fundação tal, que não vou usar nome porque todo mundo conhece, vive, e aí na Fundamig nós começamos a chamar isso de biombo. Você põe um biombo fiscal, que está dentro da lei, e a gente sempre brinca, se está na lei está legal, mas nem sempre é moral ou ético, né? Então tem que ter atenção para isso. Então a Fundamig, ela é uma guardiã da ética e da moral. E obviamente ela tem que trabalhar pela legalidade. Quando os filiados querem que se lute por uma legalidade pagar dirigente, o que você pode fazer? Você tem que ir lá ver como é que você enquadra isso na lei. Agora, nós temos que fazer as pessoas entenderem que ou ele é voluntário ou ele é empregado. E tem medo de falar empregado. Até a gente vê aí esses grandes comentaristas que têm auditórios grandes, chamam-se um auditório de colaboradores, não é isso? E eu vi outro dia uma empresa que atende mais de não sei quantas mil crianças, um serviço fantástico. Então ela, referindo-se aos empregados dela, ela diz assim, os nossos colaboradores. Eu falei, vem cá, eu leio o jornal todo dia, e o jornal diz assim, falta emprego, precisamos estimular o emprego. Você está dando 2.000 empregos e tem vergonha de dizer que tem empregado. Me explica o que está acontecendo errado. O que é essa cognição que tomou conta de dizer que o sujeito empregado não está empregado, ele é colaborador. Agora, o colaborador é o quê? É voluntário, né? Então, a gente tem que saber quem é quem. Não, esses meus funcionários. Funcionário trabalha para o Estado, né? Chama funcionário público, funcionário público. Ou agora não chama mais funcionário, chama servidor público. Quer dizer, mudar a palavra é a mesma coisa que mudar o rótulo do vidro. O veneno continua dentro, não tem jeito, o remédio, o perfume. Então, a Fundamig, ela nasce com
com essa estrutura. Hoje ela atravessa essas fases, onde a educação continuada passou a ser um propósito importante aqui dentro, um departamento jurídico passou a ser importante para orientar as fundações, como arrumar seu estatuto de acordo com a lei que muda toda hora, ou com grande frequência, um departamento de marketing para saber que você não pode ficar fechado, você tem que comunicar, não é fazer uma Coca-Cola de comunicação, mas você tem que ir para a vitrina, senão as pessoas não conhecem você. Então a Fundamig tem um papel muito importante. Agora, para transmitir esse papel, ela precisa dessa estrutura que ela está começando a arrumar agora. Por exemplo, nós temos notícia do nosso trabalho através de uma vocação para turismo. Então eu pergunto sempre, e quem que é o técnico em turismo que a gente tem? Não é um. Nós temos que ter empresas associadas a nós, ou filiadas a nós, de turismo. Mas é só de fundações. Tem qualquer coisa que tem que ser alterada no nosso estatuto. Porque nós dizemos que só podemos ter filiados. Fundações, e depois de muito tempo virou associações, porque ela nasceu numa associação, mas não podia ser associação, podia ser filiada. Só fundações. Agora alguém reconheceu, pode filiar as associações que elas têm o mesmo cunho de papel social. Então, hoje nós temos que pensar que até uma empresa de turismo possa ser filiada, 1, 2, 3, 10, para ter um contexto mais de colegiado, de qual é o rumo, qual é a direção que a gente segue. Porque cada segmento tem uma expertise diferente. A nossa expertise principal, que a gente sempre tem lutado, é para ter um vocabulário fundacional. Não começar a pegar vocábulos do comércio, do banco, da indústria, para pôr dentro da nossa instituição. Porque nós somos uma fundação, é como a igreja. Se a igreja começar a falar com linguagem de banco, de empresa, muda o conteúdo dela, a mensagem sai pouco inteligível, ela fica até confusa. Então, é isso aqui. Se eu te completei na sua informação, fico agradecido pelo tempo e atenção que você me deu. E ó, arriba, Fundamig, né? Vamos para cima, tá bom?